Os objetivos da associação são basicamente três: o estudo, a prática e a divulgação da ética pura. A ética que vai além do relacionamento com o outro. Essa é uma grande preocupação. A ética, sob o ponto de vista ocidental, é aquela onde eu falo do relacionamento eu e o outro, eu e o meu cliente, eu e o meu fornecedor. No entanto, a ética pura, ela vai além disso, ela extrapola esse campo. Ela vai para a ética comigo mesmo. Eu acordo um dia e digo, final do ano quero estar de carro novo. Mas ao mesmo tempo eu digo para mim, não, besteira, você não consegue um carro novo até o final do ano. Eu estou faltando com a ética comigo. Eu tenho que fazer parte da solução e não do problema. Com o meio ambiente, eu e o meio ambiente, trancado no meu banheiro pela manhã, vou escovar os dentes e deixo a banheira totalmente aberta. Eu estou faltando com a ética com o meio ambiente. Em qualquer empresa, você vai pegar um copo plástico para tomar um copo de água, normalmente sai dois, as pessoas usam 2 ou 3 copos. Na hora de tomar um cafezinho, pega 4 ou 5 copinhos para que não queime o dedo. Não é assim? Isso é prática aqui no Brasil. E isso é bom nesse princípio, tanto da economia quanto do propósito de uso de cada produto. A ética pura, ela vai, além disso ainda, ela vai para o campo do inanimado. Um objeto, ele tem um valor, não de vida, mas pela utilidade dele. O meu carro, eu saio com ele, se tiver um barulhinho, eu paro e conserto. Eu paro na lombada, paro na valeta. Carros de empresa, normalmente, as pessoas não fazem isso, vocês já perceberam? Não conhecem lombada, não conhecem valeta, não conhecem meio-fio, e eles detonam um carro em muito pouco tempo. Eles dizem assim, não é meu, a empresa tem dinheiro, a empresa manda você entrar. Então é um erro pensar dessa forma. Nós temos o Pedro que nos deu um depoimento recentemente, e ele ganhou um sapato de cromo alemão. E guardou o sapato de cromo alemão. Não vou usar, vou esperar um momento oportuno para fazer o uso desse sapato. Algum tempo depois, quando ele foi usar o calçado, rasgou exatamente o solado todo que era de couro. O sapato foi feito para ser usado, não foi feito para ficar guardado. Quanto mais você usa, mais ele é macia e mais ele tem de vida útil. Assim como quem nunca perdeu uma lanterna ou um pequeno aparelho de som porque vazou a pilha dentro. Às vezes a gente deixa de usar, não vou usar, vou guardar e esquece uma pilha. E um dia perde aquele aparelho de novo. Quantas coisas já aconteceram em nossas vidas que ao invés de usarmos, deixamos guardado. E quando vamos usar, não serve mais. Não é uma roupa, no guarda-roupa, coisa que não vale. Então a ética pura, ela extrapola a questão somente do relacionamento entre pessoas. Ele vai para todos esses outros campos. E vamos ver então um pouquinho sobre o propósito, né? Qual é o tamanho do seu propósito? Se eu trabalho para ganhar dinheiro e pagar minha balada só de final de semana, meu propósito é muito pequeno. Mas se eu trabalho para sustentar minha família, dar conforto para minha família, meu propósito é maior. Agora, se eu trabalho para poder dar qualidade de vida para outras pessoas, para poder oferecer um trabalho de qualidade para outras pessoas, muito boa palestra. Meu propósito é muito maior. Dentro de propósito, quantas empresas brasileiras têm hoje mais de 100 anos? Sem contar as empresas governamentais. Pouco mais de uma dúzia. Tá? No Japão, nós temos mais de 100 mil empresas com mais de 100 anos de existência. Isso é questão de propósito. Muitas vezes você vê o cidadão constrói a sua organização, constrói toda uma marca, e aí os filhos não querem dar sequência ao negócio. E dizem assim, o negócio é outro pai. E esse negócio acaba mudando de proprietário ou mudando de fechando as portas. E não existe a sucessão. Enquanto que no Japão a sucessão é uma coisa muito natural. O empreendimento já está constituído. Dar sucessão a isso é muito mais simples. Só para vocês terem uma ideia, outras empresas brasileiras têm mais de 100 anos. No Japão são mais de 100. Construção civil. Ela tem 1.429 anos, 40 gerações passadas na administração dessa organização. Infelizmente, o arroz econômico explodiu há anos atrás. Em 2007, ela encerrou suas atividades. Infelizmente, ela é a empresa mais antiga do mundo. Sempre com o mesmo propósito. O propósito
melhor qualidade de mão de obra. Essa empresa, infelizmente, fechou, mas a empresa mais antiga do mundo ainda hoje é outra empresa japonesa, Hoshiukan, que é da área de hospedagem. Foi fundada no ano de 718, tem, portanto, 1292 anos. Já passaram 46 gerações pela administração dessa empresa. Isso mostra um pouquinho do que é propósito. As reuniões semanais de empresários que acontecem, em especial no Japão, semanalmente os empresários se reúnem para fazer uma troca de informação. Cada um faz um relato sobre o que ele aplicou de conhecimento do Lean, da ética pura, no seu empreendimento e quais foram os resultados obtidos. E isso faz com que muitas e muitas pessoas se reúnam em muitos espaços no Japão, em especial, para ouvir esses depoimentos. E todo mundo ganha muito com isso. Também existem nas empresas, das mais de 74 mil empresas que eu citei aos senhores, a reunião matinal com todos os colaboradores da empresa. Elas trazem mensalmente um pequeno livreto e para cada dia tem um texto sobre ética. E todas as manhãs, em torno de 5 minutos aproximadamente, eles se posicionam no seu posto de trabalho, fazem a leitura de um texto sobre ética e, na sequência, recebem as informações de trabalho mesmo do dia. E assim eles fazem isso sucessivamente todos os dias. A qualidade dessas pessoas enquanto trabalhadores, com toda certeza, é muito melhor. Porque, primeiro, que existe uma harmonização entre todos, pelo simples fato de todos pararem para fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando a gente chega da rua, cada um chega com a mentalidade de uma forma, e quando estamos juntos e fazemos uma única atividade juntos, isso equaliza muito a equipe. Então, isso facilita muito o dia a dia das empresas. Um projeto fantástico também é o projeto de plantio de árvores no deserto do Kibbutz, na China. Esse projeto, chamado Lean Global, teve início das suas atividades no ano de 1999. Passados 12 anos, com a participação de associados voluntários do Japão, com um custo aproximado de $3.000 por voluntário, por participante, eles vão até o deserto, eles saem do Japão, vão até a China, principalmente porque a areia desse deserto é muito fina e o vento joga essa areia no Japão. Tá? Então passa por aquele pedaço de mar e joga no Japão. Então foi iniciado um trabalho de plantio e hoje já são 49 caravanas japonesas que saíram do Japão e foram para a China para plantar árvores. E isso é um plantio realmente um trabalho de formiguinha. Tem que cavar muito essa areia fina do deserto, achar terra e na sequência fazer o plantio da árvore. Existe um rio ali próximo, muito lindo, e as pessoas passam baldes de água, aqueles baldes de lona, ficam passando de mão em mão até conseguir irrigar essa plantação de árvores. Hoje já tem lá praticamente uma floresta com 308 mil árvores já plantadas. E esse projeto continua. Isso mostra que não é impossível quando se deseja. Hoje, com 12 anos já de início desse trabalho, existem árvores do seu tamanho natural, do seu tamanho final praticamente, e até um bioma já está presente nessa área. Quer dizer, todo um ciclo de vida já acontece, inclusive com aves, com outros animais, inclusive plantas, flores que já brotam nesse deserto. Então, esse é um dos projetos grandes conhecidos no mundo inteiro. Muita gente tem a disponibilidade no Japão de fazer esse trabalho. Aqui uma vista do centro de treinamento, né, do Fujiken, que é essa área de baixo que vocês estão vendo. Ao fundo tem esse cenário maravilhoso. Nós estaremos com 7 pessoas indo daqui do Brasil a partir do dia 6 de maio para o Japão, até o dia 23, quando retornamos, numa missão humanitária de solidariedade e também para receber um treinamento sobre essa pura e esse treinamento. Aqui é uma das evidências do centro de treinamento. Esse é o prédio da sede em Tóquio. A série do Rio, Novinha por cima, novinha da igual, pode tomar uma, tá? Um grupo de americana. Tá? Esse espaço é contigo à empresa Shokyota Takatsubo. Ele reservou uma área para essas reuniões e fica 2 quadras acima da rodoviária de Americana. Depois vocês terão endereço também no blog, vocês
foi a cerimônia de comemoração dos 10 anos de fundação do INE no Brasil. Em junho do ano passado, o presidente atual